Boa noite, queridos irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje, então, dando continuidade em nossa série de mensagens, vocês lembram que nós iniciamos com uma passagem de Atos, no capítulo 2, versos 42, onde encontramos algumas marcas da igreja primitiva. Esse versículo nos apresenta 4 pilares que sustentavam a vida da igreja no início. Estes são a doutrina dos apóstolos, nós consideramos essa mensagem ontem, aquela mensagem intitulada Firmes na Verdade. A comunhão, que tratamos hoje pela manhã, a comunhão dos santos. E nesse momento nós vamos considerar o partir do pão. E o último pilar seria as orações. Mas hoje eu termino essa série com o partir do pão. Então, por ocasião dessa celebração também que vamos ter, da ordenança, da ceia do Senhor, nós vamos refletir sobre essa terceira marca, o partir do pão. A ceia é o sinal visível da nova aliança, instituída por Cristo como memorial do seu sacrifício e alimento para a fé do seu povo. Para isso, nós vamos meditar no seguinte tema. Nosso título é Do Cordeiro Pascal ao Cordeiro de Deus. Nós vamos observar como a Páscoa, instituída lá no Êxodo, aponta diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e como essa realidade é celebrada na ceia do Senhor. O nosso texto base é Êxodo, capítulo 12, abram Êxodo 12, nós vamos considerar os versos de 1 até o 14. Esse é o texto que narra a instituição da primeira Páscoa. A partir dele, percorreremos outras passagens das Escrituras que revelam o cumprimento dessa sombra em Cristo. Êxodo 12, do 1 ao 14. Ouçamos então a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas
em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos, Senhor, diante da Tua santa palavra. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Eu reconheço a minha fraqueza e a minha total necessidade e dependência de Ti. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra e prepara, Senhor, nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso. E não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. No contexto em questão deste texto que acabamos de ler, encontramos a instituição da Páscoa. O Senhor havia levantado Moisés para libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Contudo, o coração de Faraó se endureceu e o Senhor enviou 10 pragas sobre a terra do Egito, culminando então na libertação do seu povo, aquele maravilhoso evento em que o Senhor abre o mar e o povo passa pelo meio. E antes disso, nós vimos essas 10 pragas, foram as seguintes. Primeiro, as águas tornaram-se em sangue. A segunda praga, rãs se espalharam por toda a terra. A terceira praga, piolhos. A quarta, moscas. A quinta, peste nos animais. Sexta, úlceras. Sétima praga, chuva de pedra, chuva de granizo. Oitava praga, gafanhotos. A nona, densas trevas. E a 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos. Antes da última praga, o Senhor ordenou que cada família israelita imolasse um cordeiro sem defeito e aspergisse o seu sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passasse, todos os primogênitos no Egito morreriam, exceto naquelas casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa, um termo hebraico que significa passar por cima. A instituição da Páscoa, portanto, era uma lembrança desse livramento poderoso, o marco do êxodo do Egito, e tornou-se uma celebração anual no calendário litúrgico de Israel. E nós vamos considerar este texto em 3 partes, fazendo também conexões com o Novo Testamento. Primeira parte, um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado. Nós vamos observar isso dos versos de 1 a 7. Segunda parte, o sangue do cordeiro livrou o povo de Deus do juízo, versos de 8 ao 13. Terceira parte, a Páscoa deveria ser celebrada como um memorial perpétuo, verso 14. Vamos então ao primeiro ponto. Um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado. O capítulo 12 de Êxodo inaugura o calendário religioso de Israel, com a instituição da Páscoa. Deus deu instruções específicas sobre como o povo deveria proceder, que tipo de animal escolher, o que fazer com o sangue, como comer a carne, como lidar com os restos do cordeiro. Dentre tantos detalhes que nós lemos neste texto, eu gostaria de destacar 3. Primeiro, no verso 5, você observa que o cordeiro deveria ser um macho sem
defeito. Segundo, verso 6, ele deveria ser imolado no crepúsculo da tarde. E terceiro destaque, eu queria que você lesse o verso 46. Você vai perceber neste capítulo, verso 46, que nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. Essas exigências não eram apenas práticas ou cerimoniais, elas tinham um profundo significado espiritual. À luz do Novo Testamento, nós entendemos que a Páscoa era uma sombra que apontava para Cristo. O Cordeiro Pascal era uma figura do verdadeiro Cordeiro de Deus. Não é à toa que quando você chega no Novo Testamento, você vai observar a declaração de João Batista sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo também diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, em 1 Coríntios 5:7. Pedro escreveu também que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Era um cordeiro sem defeito. Em Apocalipse, Cristo é adorado eternamente como o cordeiro que venceu. Você vê isso em Apocalipse 5, do 11 ao 14. Além disso, um outro aspecto a detalharmos aqui, a observarmos, é o horário do sacrifício. Também apontava para Cristo. O saudoso John MacArthur comentou, ele disse: mais tarde Moisés prescreveria à tarde, ao pôr do sol, como a hora para o sacrifício. Deuteronômio 16:6. Segundo Joséfo, era costume na sua época sacrificar o animal por volta das 3 horas da tarde. Essa foi a hora do dia em que Cristo, Cordeiro Pascal cristão, morreu. Por fim, Êxodo 12:46 ordena que nenhum osso do cordeiro fosse quebrado. Isso se cumpre literalmente em Cristo, como nós vemos em João 19, do 34 ao 36, que mesmo após a sua morte na cruz, nenhum dos seus ossos foi quebrado, em cumprimento exato da tipologia pascal. Tudo isso, queridos, revela o cuidado de Deus em prefigurar a obra redentora de Cristo desde o Antigo Testamento. O Cordeiro do Êxodo trouxe livramento temporário da morte. Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, nos trouxe libertação eterna. Ao longo do Antigo Testamento, queridos, Deus revelou progressivamente a obra de Cristo, por meio de tipos, sombras, eventos, objetos e pessoas que apontavam para o Redentor que haveria de vir. Em Gênesis, por exemplo, logo após a queda, Deus providenciou roupas de peles para cobrir Adão e Eva. Você vê isso em Gênesis 3:21, indicando que a redenção exigiria o derramamento de sangue. Você lembra, ainda no livro de Gênesis, o sacrifício de Abel, aceito por Deus, já mostrava que somente um sacrifício substitutivo e feito com fé poderia agradá-lo. No deserto, o maná alimentou fisicamente o povo, mas o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Ele é o verdadeiro sustento da alma. A serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto, curava os que a olhavam com fé. Jesus aplicou isso a si mesmo, dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Você lembra desse episódio em que o povo desobedeceu ao Senhor, foram picados por serpentes? Moisés intercedeu ao Senhor, erigiu uma serpente de bronze, e quando as pessoas olhavam para aquela serpente, elas eram curadas das suas enfermidades físicas. O próprio Senhor Jesus Cristo falou:
que ele seria levantado, para que aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Então nós observamos vários e vários tipos, sinais, sombras, profecias, promessas, como uma grande seta apontando para Cristo no Antigo Testamento. Você lembra de Jonas? O sinal de Jonas, que passou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, prefigurava os 3 dias de Cristo no sepulcro. E entre todos esses sinais, queridos, o Cordeiro Pascal ocupa também um lugar central. Ele foi morto, o seu sangue foi colocado nas portas para livrar os israelitas do juízo. Assim também Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para que todo o que crê seja poupado da condenação e tenha a vida eterna. Assim como o Cordeiro precisava ser sem defeito e morrer no lugar do povo, também nós precisamos de um substituto perfeito. E Cristo é esse Cordeiro, sem pecado, aceitável diante de Deus e capaz de nos representar plenamente. Sem Ele não há livramento do juízo. Essa é a nossa primeira parte. O nosso segundo ponto é: o sangue do Cordeiro livrou o povo do juízo de Deus. Livrou o povo de Deus do juízo. Na 10ª praga, Deus anunciou que feriria todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens como animais. A única proteção contra esse juízo seria o sangue de um cordeiro sem defeito, aplicado nas ombreiras e na verga das portas. Esse sangue ia funcionar como um sinal de fé e obediência, marcando aquelas casas como pertencentes ao Senhor. O texto do verso 13 diz assim: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. O cordeiro morreria no lugar do primogênito. E essa substituição tipológica aponta diretamente para Cristo. E é interessante notar que no Novo Testamento, Jesus também é chamado de Cordeiro de Deus, mas também é chamado de primogênito. Olha o que diz em Romanos 8, 29. Para que fosse o primogênito entre muitos irmãos. Hebreus 1, 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Outros símbolos que nós encontramos nesse texto da Páscoa são as ervas amargas, que representavam o sofrimento, a amargura da escravidão no Egito. Comer o cordeiro às pressas, com lombos cingidos e sandálias nos pés, simbolizava a preparação para a libertação. A praga também foi um juízo contra os deuses pagãos do Egito, os ídolos, muitos dos quais eram representados por animais. E com a morte dos primogênitos e dos animais, Deus mostrou a impotência dos ídolos pagãos. Eles nada poderiam fazer diante da sua soberania. E para onde tudo isso aponta? Leia comigo 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. 1 Pedro 1, 18 ao 20. Olhe como o Novo Testamento vai explicar o Antigo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos últimos tempos, por amor de vós. Portanto, queridos, fica muito claro que o sacrifício do Cordeiro Pascal
prefigurava o sacrifício perfeito de Cristo. Ele morreu em nosso lugar por causa das nossas transgressões e ele ressuscitou para a nossa justificação. Assim como o sangue do cordeiro no Egito salvou os israelitas da morte e do juízo, libertou-os da escravidão e os colocou no caminho da terra prometida, o sangue de Cristo nos salva da condenação eterna, nos salva da ira vindoura, nos liberta do domínio do diabo e da escravidão do pecado e nos conduz à cidade celestial, a novos céus e nova terra. A cena do Egito na noite da Páscoa é semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. Deus anunciou que um juízo viria e esse juízo veio. Na geração de Noé, a arca era o único lugar de segurança. Fora dela havia apenas destruição. O povo ouviu a pregação de Noé por anos, mas a maioria não creu. Quando a porta da arca se fechou, não havia mais tempo. O juízo veio e só os que estavam abrigados pela fé foram salvos. E da mesma forma, naquela noite no Egito, a morte passou por toda a terra e a única segurança estava debaixo do sangue do Cordeiro. As casas marcadas com sangue eram como uma arca, um refúgio contra a ira de Deus. E hoje nós vivemos dias semelhantes. As Escrituras declaram que haverá o juízo final. E a única salvação está em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O seu sangue é o nosso refúgio. Fora dele não há salvação. Assim como nos dias de Noé e nos dias de Moisés, o juízo virá. E só os que estiverem em Cristo estarão seguros. Hoje, Deus ainda chama o seu povo a confiar no sacrifício providenciado por Ele. Nós demonstramos essa confiança ao nos arrependermos dos nossos pecados e ao depositarmos a fé somente em Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Além disso, como vimos aqui na ordenança do batismo, nós publicamos a nossa fé por meio do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um sinal visível de que nós pertencemos ao povo de Deus, é a ordenança de entrada na igreja, onde nós começamos a viver como discípulos do Rei. Nós expressamos publicamente: eu faço parte desse povo por quem Cristo morreu. E por fim, nós observamos que a Páscoa deveria ser celebrada como um memorial perpétuo. É dito no verso 14: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa não foi instituída como um evento isolado, mas como uma celebração contínua entre o povo de Deus, geração após geração. Ela deveria manter viva a memória da libertação do Egito. Isso fica claro também nos versos 26 e 27, quando diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Essa celebração, porém, apontava para Cristo, como nós vimos aqui. Nós não celebramos a ressurreição de Cristo apenas uma vez por ano, mas a cada domingo, quando nos reunimos no dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. E foi durante uma ceia pascal que Jesus instituiu a ceia do Senhor, a nova ordenança da nova aliança. Lucas 22:1 diz assim: chegava a festa dos pães asmos, chamada Páscoa.
E o apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Na ceia do Senhor, o simbolismo da antiga Páscoa é transformado. O Cordeiro dá lugar ao próprio Cristo, o Cordeiro de Deus. O sangue nos umbrais dá lugar ao vinho, que representa o sangue da nova aliança. A carne do Cordeiro dá lugar ao pão, que representa o corpo de Cristo entregue por nós. Assim, a ceia não é apenas um rito, mas um memorial vivo que nos convida a olhar para trás, lembrar do sacrifício de Cristo, olhar para dentro, examinando o nosso coração diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, olhando ao nosso redor, discernindo o corpo e fortalecendo a comunhão com os outros. Como é que está o meu relacionamento com os outros, com os meus irmãos? A necessidade de perdoar alguém, de pedir perdão. Como anda o meu relacionamento com os meus irmãos na fé? E olhar para frente, aguardando o retorno glorioso do Senhor. Então, nesse momento que nós vamos participar, nós examinamos, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo, nós examinamos nossa caminhada com o Senhor, com nossos irmãos, e anunciamos também a sua segunda vinda. Como a Escritura diz: fazer isto em memória de mim, e a Escritura também diz: até que Ele venha. Queridos, uma ilustração que me ajuda a entender como esses tipos no Antigo Testamento encontram o seu cumprimento, o seu antítipo no Novo, como essas promessas encontram o seu cumprimento em Cristo. Uma ilustração que me veio à mente é o bilhete e o prêmio. Imagine que você ganha um prêmio com um bilhete especial. O bilhete tem valor apenas até o momento em que o prêmio é recebido. Depois disso, o bilhete cumpre a sua função. Assim era a Páscoa, um sinal, uma sombra que apontava para algo maior. Quando Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal, foi entregue, o bilhete foi trocado pelo prêmio real, a salvação eterna por meio do seu sangue. Como nós vimos, irmãos, nós cristãos não celebramos mais a Páscoa judaica, mas a ceia do Senhor, como memorial perpétuo da redenção realizada por Cristo. Assim como os pais israelitas ensinavam os filhos o significado da Páscoa, nós também deveríamos instruir as futuras gerações sobre o valor e o propósito da ceia. Vocês lembram que as crianças perguntavam para os pais o significado da Páscoa, e os pais tinham que instruir, lembrar do grande livramento que Deus tinha dado a eles, quando os tirou do Egito. Nós temos um livramento ainda maior para contar aos nossos filhos. Quando uma criança perguntar a você: papai, mamãe, vovô, o que significa esse pão, esse vinho no culto? O que significa isso? Você pode responder apontando para uma salvação bem maior do que o Êxodo. Você pode dizer ao seu filho que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pão representa o corpo de Cristo que foi entregue por nós. O vinho representa o seu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Esses símbolos nos lembram do grande amor
de Deus e da libertação eterna que temos em Jesus. O verdadeiro Cordeiro de Deus. Portanto, queridos, a ceia do Senhor é para os que já foram regenerados, batizados, como um sinal público da sua fé. Aqueles que já participaram da ordenança de entrada, agora vão participar da ordenança de permanência. Para os que permanecem em comunhão com Cristo e comunhão com a sua igreja. A ceia ela é para a nutrição do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, nutrição espiritual do povo de Deus. É para aqueles que caminham rumo à cidade celestial e aguardam o retorno do seu Senhor. E como foi dito aqui anteriormente, ao participarmos da ceia, nós somos chamados a nos examinar, olhando para trás, em gratidão do sacrifício de Cristo, olhando para dentro, confessando nossos pecados diante do Senhor, olhando ao redor, discernindo o corpo e restaurando a comunhão com os irmãos, e olhando para o alto, proclamando com esperança que Cristo voltará. E para nós concluirmos, eu vou relembrar os nossos 3 pontos desse sermão. Em primeiro lugar, nós vimos que um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado na Páscoa. Deus ordenou que cada família tomasse um cordeiro macho sem defeito e o sacrificasse ao entardecer. E esse cordeiro, como vimos, apontava para Cristo, Cordeiro de Deus que seria entregue em nosso lugar. Em segundo lugar, nós vimos que o sangue do cordeiro livrou o povo de Deus do juízo. E o sangue nos umbrais era um sinal da proteção contra o juízo divino. Assim também somos salvos da ira de Deus por meio do sangue de Cristo, que nos cobre e nos justifica. Em terceiro lugar, nós vimos que a Páscoa deveria ser celebrada como um memorial perpétuo. E esse evento deveria ser lembrado de geração após geração, como um sinal da libertação operada por Deus. E no Novo Testamento, essa memória encontra o seu cumprimento na ceia do Senhor, que nos faz recordar o sacrifício de Cristo até que Ele venha. Queridos, ao instituir a ceia do Senhor, durante a Páscoa, Cristo revelou que Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. O seu sacrifício é o fundamento da nova comunhão do povo de Deus. Quando a igreja primitiva perseverava no partir do pão, como lemos em Atos 2:42, ela não apenas obedecia a uma ordenança, mas proclamava a centralidade do Evangelho, a morte, a ressurreição e a promessa do retorno de Cristo. Participar da ceia, portanto, é lembrar da nossa libertação, renovar nossa aliança e reafirmar nossa esperança. É declarar que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro e que vivemos como um povo separado, alimentado por Ele e aguardando a sua volta gloriosa. Você já faz parte desse povo? Se alguém aqui me escuta hoje e ainda não é um cristão, ainda não rendeu-se ao Senhor, saiba que assim como o Senhor forneceu uma arca para Noé, o Senhor forneceu cordeiros, e o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais daquelas portas no Egito. Só há uma forma de você ter reconciliação, paz com Deus, vida eterna e escapar do juízo, crendo em Jesus Cristo. Então, se você me escuta hoje e não é um cristão, arrependa-se dos seus pecados, confie em Jesus para a salvação. Ele é o único caminho. Examine a ti mesmo. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Grande perdão, salvação te espera. Ele nos tira da morte para a vida, da ira para o amor, do inferno para novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde Ele enxugará dos nossos olhos, dos olhos do seu povo, toda lágrima. Não haverá mais morte,
nem pranto, nem clamor, nem dor, mas só alegria eterna para todos aqueles que confiam em Jesus Cristo. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, que nos instrui, porque o Senhor providenciou um Cordeiro para nos salvar, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e possamos viver para a Tua glória e participar dessa santa ordenança da ceia do Senhor, para trazer à memória o sacrifício de Cristo e também anunciar a sua vinda e nutrir a tua igreja. Nós oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.